Terceiro conselho: conheça bem as normas que a Santa Igreja tem sobre estes temas de cura e de libertação. Tem alguns documentos que tratam destes ministérios. E alguns desses documentos têm algumas partes mais, digamos, normativas, disciplinares. Ou seja, a Igreja tem as suas regras. E as regras da Igreja não são para complicar a nossa vida, mas têm como objetivo que o ministério seja o mais frutuoso possível. 2000 anos de sabedoria, 2000 anos de exorcismos, de milagres. Então a Igreja tem as suas razões. Conhecer quais são, infelizmente, às vezes dentro da renovação carismática, eu noto que em geral não se dá muita atenção às normas que a Igreja tem sobre esses temas. E por isso muitas vezes a gente ouve falar de missa de cura, missa de libertação, e tem graves abusos, e quem organiza as missas e faz esses, não sabe quais são o que diz o Papa, o que diz a Igreja sobre esses temas. Ignora as normas. Tem um caso que uma vez um grupo da Renovação foi ter com o Papa João Paulo II e mostrou para ele uma missa de cura, com curas e prodígios. E o Papa, no final de ver o vídeo, fez uma repreensão para eles. Disse: a missa não tem que ter acrescentos, não tem que melhorar a missa. A missa está... O Papa não disse que não pode rezar por a cura, nem que não pode fazer encontros de cura e libertação, mas disse que não pode alterar a missa, tirar orações da missa, acrescentar outras orações. Então deu um arroxo aí. E eu vejo que isto, já passaram muitos anos, e isto ainda continua às vezes acontecendo. E essa não é a vontade de Deus, essa não é a vontade da Igreja. Padre, onde estão esses textos? Estão espalhados, mas tem alguns mais sobre estes temas, que são, eu diria, o ritual dos exorcismos, que está disponível na internet. Tem algumas normas práticas. Depois, no ano 85, tem uma famosa instrução da Congregação da Doutrina da Fé sobre os exorcismos. Depois, no ano 2000, tem outra instrução da Congregação da Doutrina da Fé sobre as orações para alcançar de Deus a cura. Tem também o Código de Direito Canônico de 83. E agora, mais recentemente, até a CNBB, a Conferência Episcopal dos Bispos aqui do Brasil, publicou um texto que se chama Exorcismos, Reflexões Teológicas e Orientações Pastorais, desse ano, 2017. Então, você que trabalha nesse ministério, você não deve ignorar estes textos, você conhecer bem estes textos. A maior parte estão disponíveis na internet. Você pode ir no site do Vaticano, baixar o texto ou ler o texto. Eu vou apenas ler algumas passagens pequenas nas quais a Igreja diz algumas coisas que infelizmente não são conhecidas e não são vividas, muitas vezes. Código de Direito Canônico, Cânone 1172. Ninguém pode legitimamente exorcizar os possessos, a não ser com licença especial
e expressa do ordinário do lugar. Ou seja, para rezar os exorcismos sobre alguém, o ritual dos exorcismos, você tem que ter uma nomeação do ordinário do lugar, expressa, do bispo ou do vigário geral. Ritual romano, o ritual dos exorcismos, número 19. O exorcismo deve realizar-se de modo que se manifeste a fé da Igreja e não possa ser considerado por ninguém como ação mágica ou supersticiosa. Tenha-se o cuidado de não fazer dele um espetáculo para os presentes. Tenha-se o cuidado de não fazer dele um espetáculo para os presentes. Ou seja, a Igreja não quer que tornemos dos exorcismos um espetáculo público, né? Por muitos motivos, por respeito às pessoas que são atormentados. Todos os meios de comunicação social estão excluídos durante a celebração do exorcismo, ou seja, você não pode filmar o exorcismo. E também antes dessa celebração e concluído o exorcismo, nem o exorcista, nem os presentes divulguem qualquer notícia a seu respeito, mas observem a devida discrição. Por quê? Porque estão em causa vidas de pessoas com nome e você tem que respeitar a privacidade, a intimidade, né, dessas pessoas. Congregação da Doutrina da Fé, instrução sobre o exorcismo, número 2. Não é lícito aos fiéis cristãos utilizar a fórmula de exorcismo contra Satanás e os anjos apóstatas contida no rito que foi publicado por ordem do Sumo Pontífice Leão XIII. Muito menos lhes é lícito aplicar o texto inteiro deste exorcismo. Ou seja, os fiéis não podem utilizar o exorcismo de Leão XIII. Se vende em muitos livros de oração, em livrarias católicas, o exorcismo de Leão XIII. Muita gente usa e não conhece essa norma da Igreja. A Igreja não proibiu rezar orações de libertação, nem orações de cura, mas proibiu rezar este exorcismo. Porque é um exorcismo. Congregação Doutrina da Fé, instrução sobre as orações para alcançar de Deus a cura. Artigo 5, parágrafo 3º. Diz a Igreja: nas orações de cura não litúrgicas é necessário, além disso, que a sua execução não se chegue, sobretudo por parte de quem as orienta, a formas parecidas com o histerismo, a artificialidade, a teatralidade ou o sensacionalismo. Então, quem dirige orações de cura tem que se controlar um pouco, e senão perdemos o uso de razão, caímos no histerismo, né? E Deus não quer, né? Não é o histerismo que nos cura, não é o volume, não é o ruído, o volume da oração que faz a graça de Deus tocar o seu coração. É a fé. Então não é uma questão de gritar mais alto. Quem gritar mais alto, mais graça recebe. Não. É uma questão de acreditar no poder de Jesus vivo no meio de nós. No mesmo documento, artigo 7, parágrafo 1º. Não se devem inserir orações de cura
litúrgicas ou não litúrgicas, na celebração da Santíssima Eucaristia. O exemplo que eu dei da missa carismática com o Papa João Paulo II. Não se deve inserir na missa orações de cura, seja litúrgicas, seja não litúrgicas, que não fazem parte da missa. Tem uma missa pelos doentes, isso sim, você pode rezar a missa que está prevista no missal, missa pelos doentes. Não tem nenhuma restrição. Agora, você não pode, dentro da missa, colocar outras orações litúrgicas ou não litúrgicas de cura. Artigo 9. Artigo 8, parágrafo 3º. Essa é bem forte. É absolutamente proibido inserir as orações de exorcismo contidas no ritual dos exorcismos na celebração da Santa Missa, dos sacramentos e da liturgia das horas. É absolutamente proibido. A igreja é forte, é clara. Inserir na missa orações de exorcismo. É proibido. Ah, mas padre, lá na minha paróquia toda sexta-feira tem missa de libertação e o padre toda sexta-feira reza o exorcismo. Reze pelo seu padre e com muita caridade diga: padre, a igreja não quer que faça desse jeito. Tem que fazer de outro jeito. Artigo 9. Os que presidem as celebrações de cura, litúrgicas ou não litúrgicas, se esforcem por manter na Assembleia um clima de serena devoção e atuem com a devida prudência quando se verificarem curas entre os presentes. Terminada a celebração, poderão recolher com simplicidade e precisão os eventuais testemunhos e submeterão o facto à autoridade eclesiástica competente. Então a igreja não proíbe a oração de cura, mas quer que se mantenha um clima de serena devoção. Vai na linha da outra norma do evitar o esterismo e a teatralidade. E quando existem curas, é bom recolher o testemunho, diz a igreja, com precisão. Por quê? Porque as coisas que Deus faz nos ajudam a crescer na fé. A igreja não quer calar as curas, mas quer partilhar, mas com segurança, com certeza.